Bíblia Revelada, dia 38. Êxodo, do capítulo 25 ao 27. O Deus que habita no meio do povo. Após selar a aliança no Sinai, o Senhor não apenas entrega leis, ele revela um projeto de habitação. Êxodo 25 ao 27 inaugura a seção das instruções do tabernáculo. O Deus que desceu em fogo agora deseja habitar no meio do povo de forma contínua. Aqui começa a revelação de a Arca da Aliança, a mesa dos pães, o candelabro, o tabernáculo, o altar do holocausto e o átrio. Cada medida, cada material e cada detalhe apontam para a santidade, ordem e propósito. Não se trata apenas de arquitetura, trata-se de teologia visível. Êxodo 25, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, pedras sardônicas e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para levar a arca com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade, e outro querubim na outra extremidade do propiciatório fareis, os querubins nas suas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins,
que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Far-lhe-ás também uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e farás uma coroa de ouro para a moldura ao redor. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para as varas, para se levar à mesa, e farás também as varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e com elas se levará à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas e as suas taças, com que se oferecerá libação. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé e as suas canas, os seus copos e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. 6 canas sairão dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado e 3 canas do castiçal do outro. Numa cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E na outra cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E haverá uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, outra maçã debaixo de outras 2 canas do mesmo, e ainda outra maçã debaixo de outras 2 canas do mesmo. Assim com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será uma peça só, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que foi te mostrado no monte. Parte 2. Também farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins de obra esmerada as farás. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas estarão unidas uma à outra, e as outras 5 cortinas estarão unidas uma à outra. E farás laçadas de pano azul na orla da uma cortina, na extremidade da juntura, assim também farás na orla da última cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na orla da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão contrapostas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas uma à outra com os colchetes. Assim o tabernáculo será um. Farás também cortinas de pelos de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas as farás.
O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E unirá 5 cortinas à parte, e as outras 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na orla da cortina da segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, ficará pendente atrás do tabernáculo. E um côvado de um lado e um côvado de outro lado, do que sobejar, no comprimento das cortinas da tenda, ficará pendente aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Farás também tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estejam levantadas. 10 côvados será o comprimento de cada tábua, e 1,5 côvados será a largura de cada tábua. 2 espigas terá cada tábua, ligadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado meridional ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 espigas, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 espigas. E para o outro lado do tabernáculo, ao lado do norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E para os lados do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados. E por baixo serão duplas, e igualmente serão inteiras até ao primeiro anel. Assim será com ambas, elas serão para os 2 cantos. Assim serão 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado do tabernáculo, aos 2 lados do ocidente. E a travessa do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás as tábuas de ouro, e as suas argolas, para meter as travessas, farás de ouro, e cobrirás as travessas de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra esmerada se fará. E pô-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. E pendurarás o seu véu debaixo dos colchetes, e ali dentro do véu meterás a arca do testemunho, e o véu vos fará separação entre o santuário e o Santíssimo. E porás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E porás a mesa fora do véu, e o castiçal em frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás ao lado do norte.
Farás também para a porta da tenda uma cortina de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e fundirás para elas 5 bases de cobre. Parte 3. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o comprimento, e de 5 côvados a largura. Quadrado será o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também as suas panelas para tirar a cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus vasos farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e sobre a rede farás 4 argolas de cobre aos seus 4 cantos. E pô-la-ás dentro do cerco do altar abaixo, para que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, para que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo. Para o lado do sul haverá cortinas para o átrio de linho fino torcido. O comprimento será de 100 côvados para um lado, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado do norte, haverá cortinas no comprimento de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. E a largura do átrio para o lado oriental, ao nascente do sol, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E para o outro lado haverá 15 cortinas. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E para a porta do átrio haverá uma cortina de 20 côvados, de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas, 4, e as suas bases, 4. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas com faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura de 50 de um lado e 50 do outro, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, e as suas bases de cobre. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para luminária, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã perante o Senhor. E estatuto perpétuo será pelas suas gerações aos filhos de Israel. Ordem progressiva da revelação. Em alguns textos complementares em ordem cronológica, podemos ver
toda a glória do templo que foi revelado pelo próprio Senhor. Em 1 Reis, capítulo 8, a partir do verso 10, diz que a glória do Senhor enchendo o templo de Salomão. Salmos 26, 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Salmos 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. Isaías 6, verso 1, a santidade revelada no templo celestial. João 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 2,19, Cristo como verdadeiro templo. Em Hebreus 8:1, o tabernáculo terrestre como sombra do celestial. Em Apocalipse 21, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Do Sinai ao coração da redenção. Êxodo 25 ao 27 marca o início de uma nova fase. Neste capítulo 25, o centro da presença de Deus, representado pela arca. A arca representa o trono, o propiciatório representa a misericórdia, a mesa representa a provisão, o candelabro representa a luz contínua. Deus não apenas fala, ele estabelece um ponto de encontro. No capítulo 26, ele deixa muito claro a separação e santidade. O véu divide o santo do santíssimo. A separação não é rejeição, é proteção diante da santidade. O modelo é celestial, nada é improvisado. Cada medida comunica ordem divina. Já no capítulo 27, sacrifício e acesso. O altar no átrio mostra que antes da presença plena há sacrifício. O acesso começa no altar, não no trono. O azeite contínuo revela que a luz nunca poderia se apagar. Em nosso devocional de hoje, Deus deseja nos mostrar que Ele quer habitar com seu povo. A libertação do Egito foi o início de tudo. A lei foi o fundamento. O tabernáculo é o relacionamento. O Deus transcendente escolhe proximidade. O Deus santo escolhe habitar. As aplicações que podemos ter nas nossas vidas são muitas. Dentre elas, não há presença sem santidade. Não há comunhão sem sacrifícios. Não há luz sem dedicação contínua. O véu aponta para Cristo, o altar aponta para a cruz, a arca aponta para o trono da graça. O que começou no deserto culminará na eternidade. Deus habitando com seu povo para sempre. Se um dia você quer morar no céu, para sempre com teu Deus, então faça essa oração comigo. Começa dizendo: Senhor, faz de nós tua habitação. Ele quer morar em você. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Santo e Todo-Poderoso, Tu que ordenaste cada medida do tabernáculo, ordena também os espaços do nosso coração. Se houver áreas desalinhadas, ajusta-as. Se houver impureza, purifica-nos. Se houver desordem espiritual, reorganiza-nos pela Tua palavra. Ensina-nos que Tua presença não é comum. Ela exige reverência, ela exige entrega, ela exige santidade. Que o altar esteja vivo em nossa vida, que o sacrifício de Cristo seja central em nossa fé, que a luz nunca se apague em nossa caminhada. Não queremos apenas visitar Tua presença, queremos ser morada do Teu Espírito. Habita em nós, governa em nós, permanece em nós. Que nossa casa, nossa liderança e nosso ministério sejam alinhados ao modelo celestial e que um dia possamos contemplar plenamente o tabernáculo eterno preparado por Ti. Em nome do Deus que habita no meio do seu povo,
em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.